Olá pessoal, a FTML apresenta mais um dia teológico. Nesses dias teológicos a gente tenta conversar sobre não apenas assuntos teológicos, mas filosóficos, sociais e além das nossas meditações. Se você quiser acessar todos os nossos vídeos, além desse que a gente está apresentando hoje, você pode acessar a nossa página www.ftml.com.br. Lá no finalzinho da página tem um link do nosso canal no YouTube. A gente aguarda vocês lá. E hoje a gente vai estar conversando com o Ariovaldo Júnior. O Ariovaldo é pastor de uma igreja chamada Manifesto, que fica lá em Uberlândia. E ele também é o criador da Bíblia Freestyle. Tudo bem, Ariovaldo? Tudo jóia, muito bom estar aqui. Ah, jóia. A gente também ficou muito feliz por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui compartilhando um pouquinho desse trabalho que você está fazendo. Porque a gente entende que esse trabalho ele é extremamente importante para a área de hermenêutica. E por se tratar de uma escola teológica, de uma faculdade, a gente queria que você compartilhasse um pouco desse trabalho e o que te motivou a estar realizando esse projeto da Bíblia Freestyle. Curiosamente, as áreas mais acadêmicas até que são meus amigos, né? São pessoas que estão dispostas a dialogar. E tomei muita pedrada dos que não são dessa área. Mas eu não tinha a pretensão de trabalhar especificamente com um texto tentando trazer uma proposta inovadora nem nada. Na verdade, acho que desde 95, 6, eu sempre pensei na possibilidade de um texto que fosse além das traduções nas linguagens de hoje. Só que na época a gente não tinha computador, então não tinha viabilidade de fazer. E no ano passado eu resolvi publicar alguns rascunhos que eu já havia feito. Coisas que estavam guardadas lá, mas não era a ideia de eu vou criar um projeto, isso vai alcançar pessoas. Foi meio sem querer mesmo. E eu criei o site, publiquei, pensei que umas 8 pessoas iriam acessar, mas o negócio se tornou explosivo. E aí eu não parei diante das pedradas exatamente por conta da relevância que a linguagem encontrou ao tentar comunicar aquela questão do texto para determinados públicos. Então foram tantos bons testemunhos que então aquilo virou um trabalho. Começou a ficar sério e eu não posso parar mais, essa é a verdade. Ficou muito bacana mesmo. Para você, como que você define a Bíblia Freestyle teologicamente? Você acha que ela é o quê? Ela é uma Bíblia conservadora, ela é liberal, ela é ortodoxa? O que você acha? Eu acho que teologicamente é ortodoxa, mas na linguagem é totalmente liberal, não tem nem o que dizer. E me ofende às vezes as pessoas até tentarem associar a ideia de um texto ao liberalismo teológico, porque os conceitos estão muito bem definidos, né? E isso é uma coisa que é importante para mim. Eu não queria fazer um texto para ter acesso ou simplesmente para ser legal ou para ser aceito. Não era essa a intenção. A intenção é que eu conseguisse traduzir na linguagem que eu converso com as pessoas nas ruas aquilo que são os nossos fundamentos. Porque, na verdade, toda pregação é uma paráfrase. A gente explica para aquele determinado público, com as nossas próprias palavras, aquilo que você tem como mensagem para aquela semana. Eu simplesmente fiz isso de maneira mais sistematizada, tentando correr a escritura de maneira sequencial. E acho que eu apanhei muito também por causa do nome, né? Colocar Bíblia Freestyle, porque se talvez eu não tivesse usado o nome Bíblia, fosse apenas um comentário ou algo do tipo, haveria menos repercussão. E o público? Inicialmente você imaginou, como você disse, umas 8 pessoas, mas isso abrangeu um número enorme. E hoje, quem são aqueles que acessam? Qual é o público que está lendo a Bíblia Freestyle? Tem gente de todos os setores, assim, né? Então, como eu falei, os acadêmicos se interessaram pela questão de que é algo contemporâneo e relevante, que dá para... Teve um monte de gente fazendo teses de mestrado, fazendo artigos teológicos e coisas do tipo. Mas, no geral, eu fiquei surpreso com pessoas que já eram cristãs, já tinham uma base bíblica sólida, mas encontraram no texto uma oportunidade de comunicar aquilo que elas já entendiam para outras pessoas. Então os testemunhos eram bem legais, assim, de agora eu consigo falar com meu filho não lia a Bíblia. E eu mostrei o site para ele e agora ele fica me enchendo o saco perguntando quando que vai sair a nova atualização, né? E também clínicas de dependentes químicos, trabalho com presídios, porque pelo fato de ser uma linguagem muito acessível mesmo, muito de rua, né, muito vulgar,
essa é a verdade, então ela comunica bem dentro dessas questões. Então esses testemunhos até é o que fez com que eu não parasse com o projeto. Porque se fosse analisar mesmo o quanto isso me custou, né, trouxe mais trabalho do que propriamente alguma vantagem. Com relação às avaliações, porque a gente percebe nos comentários e você saiu na mídia, algumas pessoas entrevistavam pessoas na rua, o que você acha? E ali a gente escutou de tudo. Dessas avaliações, as positivas e as negativas, como é que você vê isso? Eu vejo que as negativas são assim como todo o julgamento que geralmente os evangélicos fazem das coisas. Quem criticou não leu, e quem leu não prestou atenção, não tentou entender. Depois eu comecei a produzir vídeos para o YouTube, tentando falar também de maneira simples sobre conceitos mais que fazem parte da vida da igreja, e aí me ajudou muito, porque as pessoas então disseram assim, agora eu entendo como você pensa e por isso eu entendo o trabalho que você faz. Então foi legal, mas no geral eu acho que as críticas foram por parte de pessoas que não tiveram o interesse de tentar entender. E esse é o grande problema que a gente vive na igreja, né? A gente não tenta entender ninguém, a gente não quer entender quem não confessa, não professa a mesma fé que nós, e por isso que a igreja vai perdendo relevância, a gente não entende a outra igreja que tem uma estrutura doutrinária diferenciada, e por conta disso a gente vai criando esses guetos religiosos que ninguém conversa com ninguém, ninguém quer enxergar ninguém, e um batendo no outro, né? Então eu apanhei muito, mas estava errado. E eu leio as críticas, para mim isso sempre foi importante. Porque vai que alguma crítica tá certa, né? Vai que alguém fala alguma coisa que no caso eu deveria me corrigir. Houve muitas críticas ao texto, às vezes dizendo assim, em tal passagem não era bem isso que a passagem dizia. E aí eu pegava e olhava isso com mais cuidado e às vezes a pessoa tinha razão. Então eu volto lá e corrijo o texto, sem problema nenhum. Agradeço tal, porque o texto também tem que estar se atualizando sempre, né? Então, em relação a essa questão das ideias, dos contextos e tal, que base que você adotou para essa linguagem? Qual então, base? mas você fala base assim, de onde ela vem, né? É porque o limite hermenêutico ele não existe, ele é flexível mesmo. É uma coisa assim, é freestyle. Mas eu faço a partir das traduções, usando até várias traduções que a gente tem na língua portuguesa. A única que eu não me utilizo é a NTLH, porque ela já é quase uma paráfrase, né? Então eu acho complicado, eu gosto mais dos textos mais convencionais. E aí, na verdade, cada livro a gente vai adotando uma ideia, né? Então, por exemplo, a percepção que você tem, assim, esse evangelho, ele é mais humano, ele comunica mais, ele dá mais sentimento. Então a gente tenta fazer o negócio a partir desse ponto de vista e a linguagem flexionando ela como se a gente estivesse conversando com alguém nas ruas. Mas o limite hermenêutico, até onde nós vamos, a gente ainda não sabe. Nós só queremos ser fiéis aos conceitos, desde que os conceitos sejam fiéis assim, ao que a Escritura quer dizer, tá tudo certo. Vocês buscaram pessoas que pudessem estar olhando esse texto, especialistas da área de tradução? Aconteceu o contrário, na verdade, porque como não era a ideia de ter um alcance na mídia tão grande, eu comecei a publicar textos. Tá. Mas aí especialistas começaram a se oferecer, isso foi muito bom. E tem gente muito gabaritada, só que todos não querem ser associados ao projeto, porque eles perceberam o quanto que a mídia era ruim para eles e falaram amém, que alguém está tomando pedrada, alguém está aceitando isso, mas não dá. E, inclusive gente que trabalha em tradução de bíblias muito respeitadas no nosso país. Então foi bem legal isso. Até o trabalho com o grego foi mais simples, eu tenho acesso a muitas pessoas que podem me ajudar, mas quando se falava de Antigo Testamento, aí era complicado, né? E quando apareceram pessoas para ajudar, foi muito animador, né? Porque é aquele sentimento de alguém mais acredita e alguém tem mais conhecimento da linguagem do que a gente que está lá trabalhando na prática. E das diversas traduções que a gente tem, o que a Bíblia Freestyle ela acrescenta? Talvez a relevância cultural para o nosso momento. Ela vai ficar velha muito rápido, porque ela é
ela abusa extremamente do uso da cultura da nossa época. Então, da mesma maneira que talvez o contexto lá do Novo Testamento, ele se perdeu ali em 100 anos, porque a cultura muda muito rápido, só que hoje as mudanças estão acontecendo mais rápido, né? Então, nos primeiros 100 anos mudou muito a cultura da igreja, só que agora em 5 anos as coisas estão mudando mais rápido. Então, a gente tentou fazer um trabalho diferenciado das outras traduções que você encontra por aí no mercado, exatamente nesse ponto. Nós não estamos preocupados que o texto vai durar pouco, nós queremos ser muito relevantes no que a gente está fazendo agora, porque se o conceito for entendido, né, se as ideias forem transmitidas com excelência, aí depois não é para o cara ficar nessa Bíblia, ele vai procurar o texto original. E aconteceu muitos casos assim. Teve ateus que me escreveram dizendo, falando, eu fui ler o texto porque eu pensei, esse cara está sacaneando a Bíblia. E aí o cara começa a ler. E quando ele lê, ele fala assim, não é possível que está escrito isso aqui na Bíblia, isso aqui ele inventou. E aí ele pegava uma Bíblia de verdade para olhar e ele falava, não, cara, está escrito na Bíblia isso mesmo. E é legal, aí o cara te escreve contando isso e falando, olha, eu nunca achei que eu ia dizer isso, mas eu te respeito, cara, porque você conseguiu fazer eu ler a Bíblia de uma maneira diferente, sem ficar tentando me impor, né? Aí eu falei, pô, que legal. Então abre um diálogo, há uma oportunidade. Isso é muito bacana. E a questão impressa? Tem algo aí em andamento? Tem. Vou lançar o Novo Testamento agora na virada para o segundo semestre de 2014 e depois trabalhar o Antigo Testamento todo. Porque o Antigo Testamento é grande, né? Vai demorar um pouco mais. E também tem alguns livros como Números que eu não faço a menor ideia do que nós vamos fazer. Porque como é que eu resumo aquilo ou vou transliterar isso de linguagem? É muita genealogia, né? Mas, então a ideia é lançar um Novo Testamento, mas eu não quero, já sugeriram muitas pessoas isso, eu não quero colocar numeração por versículos, como aquela mensagem que Eugene Peterson fizeram e tudo mais, porque eu gostaria que não fosse um texto para se levar no culto, para se usar como referência dessa maneira. Eu gostaria que fosse lido como um texto literário mesmo e que fosse muito usado para evangelismo, que para isso funcionasse bem, né? Para que as pessoas necessitassem ainda das traduções mais conservadoras. Porque, querendo ou não, também não dá para achar que alguém pode se aprofundar no conhecimento bíblico a partir de qualquer paráfrase. Então, joia, Ariovaldo, a gente gostou muito de estar conversando com você, valeu aqui a presença. Deixa o canal aí para a gente estar acessando, lendo e vendo os vídeos. Beleza, quem tiver interesse, quiser saber mais sobre os textos, o site é bibliafreestyle.com.br e o canal do YouTube, youtube.com/bibliafreestyle. A Bíblia Freestyle começou com uma ideia na cabeça e com Jesus no coração. Um belo dia, um pastor entediado, um computador e muita treta e um cérebro doentio resolveu realizar uma paráfrase da Bíblia na linguagem dos seres humanos. E daí surgiram vídeos, livros, contas para pagar, ameaças e um monte de material legal. Esse é o QG da Bíblia Freestyle. E a ordem aqui é ir direto ao assunto.